capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura dos versos iniciais do capítulo 26, versos de número 1 a 5. Peço a gentileza que todos acompanhem, e se você não tiver uma Bíblia, que você procure alguém para ler. Se você perceber alguém que não tem aí próximo a você, que você compartilhe as Escrituras para que todos acompanhemos a exposição do texto da Palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem, Mateus capítulo 26, 1 a 5. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Deus amado e bendito, nós reconhecemos a Tua bendita graça, o Teu governo soberano sobre todas as coisas, e reconhecemos que neste momento o Senhor separou para nossa edificação. Abençoa-nos para que compreendamos o Evangelho mais uma vez. Ao ouvir a mensagem de redenção, nosso coração amoleça, os nossos ouvidos se abram e nós recebamos a boa palavra do Senhor. Se conosco, de modo que o Senhor nos edifique e abençoe para o louvor da glória de Sua graça, que o Senhor nos concedeu gratuitamente no amado Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Vamos começar com uma história que é verídica e que nós conhecemos. Vamos começar com a história de José. Se eu contar ela e não dizer o nome, vocês vão perceber no primeiro evento. Porque eu ia dizer que houve um menino que foi vendido pelos irmãos. Vocês iam descobrir mais cedo ou mais tarde que se tratava dele. Mas pense por alguns instantes na história daquele que se tornou o segundo maior no Egito após Faraó, e que foi a razão de Moisés, 400 anos depois, tirar o povo do Egito, porque lá eles haviam crescido. Pense na história desse homem, que na verdade era um menino na época. Um menino adolescente, quase na sua juventude, 17 anos, 16, 17 anos, preferido pelo pai, e que resolveu ajudar os seus irmãos, que ele tinha como seus irmãos. E eram. Mas ele não sabia que seus irmãos eram homens muito maus. O melhorzinho deles disse: disfarça a morte, mata não. E foi o que eles fizeram. Jogaram José numa masmorra, uma cisterna que havia secado. Fingiram sua morte e na primeira oportunidade venderam como se ele fosse um escravo, como se fosse uma mercadoria. 2 coisas abomináveis. Para quem já seria abominável, fosse um semelhante. Se tratava do irmão mais novo. E lá foi José embora, sabe-se lá para onde. Depois, como ele era um produto, uma mercadoria, ele foi tratado como tal. Foi para ser escravo, foi trocado, foi vendido, foi parar na casa de quem não devia, de lá foi para a prisão, e da mais profunda masmorra da vida, Deus resgata José para ser o segundo maior do Egito. Um homem com uma habilidade extraordinária para governar e administrar, visto isso desde a sua mocidade, recebe de Deus o dom de interpretar sonhos e acaba interpretando o sonho de ninguém menos, ninguém mais do que Faraó.
se torna o governador do Egito. Reparou na ironia? Por que ironia? Grava isso no coração, nós vamos falar de ironia daqui a pouco. Repare na ironia. O menino vendido como escravo, como se nada fosse, se torna o governante da nação mais poderosa e rica do mundo conhecido, o Egito. A segunda ironia é que os vendedores que lucraram com a sua venda, em todos os sentidos, até os mais tenebrosos, papai deixou de preferir o mais novo, algumas irritações do irmãozinho passaram, dinheiro no bolso, todos ganhamos. Viviam numa terra que passou intensa fome. E porque Deus parece gostar de ironia, levou os irmãos vendedores de irmãos mais novos, que estavam com fome na terra da promessa, ainda que andando como peregrinos, pedir comida no Egito. E a ironia se forma quando lá eles dão de cara, ainda que não sabendo de que se tratava, do menino que eles haviam vendido, não para egípcios, não para o Egito, mas por mercadores que poderiam ir para qualquer lugar do mundo, mas foram para o Egito, o lugar onde agora eles estavam pedindo comida. Depois disso, há todo um drama digno de uma minissérie, em que vai irmão, volta irmão, põe coisa, vai e volta, e revela, e todo mundo chora, e no final dessa história o papai morre. E agora os irmãos estão preparando o lombo para receber a vingança. E José vem dizer que dentro do plano providente de Deus, embora eles tivessem tramado, maquinado, planejado e executado o mal contra José, contra ele, na mesma proporção, da mesma forma e usando os mesmíssimos meios, Deus maquinava, planejava e executava o bem. Como se via a salvação dos que estavam agora protegidos pela riqueza e pelo poder do Egito. Irônico, né? Consegue perceber a ironia? Não sei se Deus gosta de ironia, mas tem muita delas na Bíblia. Olha para o texto que você tem nas mãos. Esse é um texto riquíssimo em ironia. Todos os estudiosos dessa seção do Evangelho de Mateus são unânimes em dizer que esses capítulos finais, especificamente o capítulo 26, é o mais rico e denso de ironia de todo o Evangelho de Mateus. Pense na ironia. No capítulo 24 e 25, Jesus falou sobre o julgamento que ele daria sobre o mundo. No capítulo 24 ele disse: vocês não me receberam. Ao contrário, me rejeitaram ao ponto da execução final. Eu vou executá-los no meu juízo. Eu virei e vai ser um terror. Vai ser como se o céu seja abalado. E vocês vão perceber que eu vou vir em nuvens e glória. Vou mudar as coisas. Aí ele entra no capítulo 25. Ele diz: não é só isso. Eu não vou só julgá-los daqui a alguns anos quando eu vier. Mas eu também irei julgá-los, mas aí a todos quando eu voltar. Eu sou o juiz designado por Deus. Eu julgarei primeiro Jerusalém, depois todos os povos da terra, porque quando vier o Filho do Homem, ele vai vir com uma escolta de anjos e com todos os santos, e executarei juízo, apartarei as cabras das ovelhas. Eu julgarei o mundo. Aí a gente entra no capítulo 26. O juiz de toda a terra, que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade,
vai ser julgado por homens absolutamente injustos, maus, cujo único objetivo do julgamento é matá-lo. Está percebendo a ironia? Tem mais ironia nesse texto, muito mais. Ele é rico em ironia. Durante todo o evangelho de Mateus, você foi apresentado ao Messias, ao Cristo, ao escolhido, ao cumpridor de todas as promessas. O Antigo Testamento falava dele, falava o que ele falaria, falava o que ele faria. O Messias será morto, o rei será morto. Mas a ironia é que enquanto eles tramam o mal, tramam perdidos entre eles, como é que a gente vai fazer para matar ele? Eles não queriam calá-lo, espantá-lo, intimidá-lo. Nós precisamos matá-lo. E eles chegam à conclusão, verso 4, que só há uma maneira disso acontecer. Tem que ser a traição. Precisamos de um traidor. Porque se confrontarmos o Senhor, na época eles chamavam de Senhor, né? Para eles era só alguém que eles queriam matar, mas se eles confrontassem o Senhor Jesus na frente da multidão, o verso 5 deixa claro que o temor de homens deles poderia se concretizar num temor de espancamento. Vai dar tumulto, nós não vamos conter a população. Por que não nos dias da festa? Horas. A festa era dali a 2 dias. O que ia acontecer com Jerusalém? Ia quadruplicar a população em 2 dias. Há alguns anos atrás, e há quanto tempo atrás, se o senhor está aqui há tantos anos? Nos anos que eu não estava aqui. Então, alguns anos atrás, eu morei numa cidade muito peculiar no nosso estado. Eu morei na cidade chamada Barretos. E Barretos é a capital country do nosso país. Eu não sei porque chamam capital country se o Brasil não fala inglês, não é? Então, nós temos lá uma festa, eles têm, né? Eu nunca gostei muito, da festa do peão de boiadeiro, que agora nem é mais tanto assim, agora tem de tudo e tem uns boi que pula lá. A festa é muito grande, muito grande, muito grande. Eu antigamente sabia os números, hoje eu já nem os decorei mais, mas o que acontecia é que algumas coisas muito esquisitas aconteciam. A primeira coisa é que uma cidade de 120 mil habitantes, 120, 130 mil habitantes, em uma semana de festa, tinha entre 1 e 4 milhões de pessoas passando ali. O que Barretos vendia o ano todo, vendia em dobro na festa do peão. Então, se você pegasse todas as latas de cerveja vendidas no ano em Barretos, isso não é brincadeira, soma-se cada lata de cerveja vendida durante o ano em Barretos, tudo somado num ano, dava o dobro na semana da festa do peão. Você tinha uma empresa de cerveja patrocinando a festa e outra empresa de cerveja patrocinando a cidade. A cidade ficava louca, empolvorosa, vinha gente de todos os lugares, inclusive do mundo. Barretos não tem um aeroporto, mas acontecia um aeroporto durante a festa. Brotava do chão um aeroporto e aviões e helicópteros pousavam ali. Como e onde eu nunca descobri. Claro. Eu entendo os homens de Jerusalém não quererem arrumar confusão quando Jerusalém teria quase 5 vezes mais pessoas reunidas naqueles últimos dias. Então eles precisavam prendê-lo antes da Páscoa, porque quando a Páscoa acontecesse, ia vir judeu de todas as partes da Judéia, de Samaria, os fiéis viriam de todo canto. E vocês sabem disso. Afinal de contas, na Bíblia você tem alguns anos para frente, uma rainha vinda lá de não sei onde, lembra dela? Ela veio para Jerusalém. Então, vocês sabem muito bem que a festa da Páscoa era muito bem frequentada. Gente boa e muita gente. Eu entendo isso aqui.
Faz todo o sentido. Estou dando um contexto para vocês, não é? Você deve estar se perguntando aí, ok, mas por que a gente vai parar nos 5 primeiros versículos, não é? Por que não irmos logo aos finalmente? Queremos o cerne. É justamente por isso, porque nós precisamos entender que o cerne não começa daqui a pouco. Esses versículos iniciais são fundamentais para entender o que vem daqui para frente. Porque acabou. Não, acabou mesmo. Tudo que Jesus tinha para ensinar, acabou. Não há mais discursos. A última instrução que Jesus vai dar é a ceia. Então agora acabaram-se os discursos, acabaram-se os ensinamentos, acabou-se o ministério. O que você tem no capítulo 26 é o início da paixão de Cristo. Ela não começa nas questões que ligam-se à traição, mas exatamente no verso 1. Quando Mateus parece aproveitar que o sermão do Monte das Oliveiras terminou, e usa uma construção meio irônica, lembra da ironia? E diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, e a construção aqui meio que é dupla. Que ensinamentos? Tendo Jesus acabado de ensinar o sermão das oliveiras, ou tendo Jesus acabado de ensinar tudo o que você leu desde o capítulo 1 até aqui? O ponto é, acabaram-se os ensinamentos. Da agora para frente, atitudes. Jesus disse aos discípulos exatamente o que aconteceria. Daqui a 2 dias, o Filho do Homem, que versos atrás estava julgando o mundo, esse Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E no verso 3, o verso 1 e o 2 é fundamental que tenham vindo antes, porque no verso 3 nós temos aí os principais sacerdotes se reunindo na casa de Caifás. Se você andou pesquisando aí nos outros evangelhos, você deve estar se perguntando, mas não foi na casa de um outro homem? Mateus fala de Caifás, mas eu lembro que tinha um outro homem chamado Anás. Cadê ele que não aparece aqui? A história, só para resumir, é que Anás era sogro de Caifás. Anás andou desviando verba e foi deposto do seu cargo pelos romanos. E Caifás foi colocado em seu lugar. Curiosidade, né? Sai o sogro, entra o genro. Só que para os judeus, o sumo sacerdote só era reposto na sua morte. Então muitos consideravam o verdadeiro sumo sacerdote o sogro de Caifás. Mas oficialmente o sumo sacerdote era Caifás. E é por isso que Jesus passa pelos dois. Mateus escolheu Caifás porque ele é o sumo sacerdote oficial. Os anciãos e principais sacerdotes se reúnem em seu palácio e deliberam prender Jesus. Então, o que temos aqui? Temos o caminho de Jesus para a cruz. A preparação para a paixão começa. E o que nós notamos a partir daí, a partir do verso 5, é aquela velha tensão que já está existente no Evangelho de Mateus. Ou seja, Jesus está com seus discípulos, nós temos a notícia dos seus algozes. E logo em seguida, nós temos a história da mulher que unge o Senhor com um vaso de alabastro, né? Semana que vem é o texto básico. Mas ele não pode ser lido sozinho, porque a partir de agora você vai ter a tensão retornando. Qual é a mesma tensão? A tensão que Mateus pinta o evangelho inteiro entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam a mensagem do evangelho. Então o que você tem nos versos 1 a 5 é um texto de transição. Jesus não é só a preparação para a paixão, mas a preparação para ouvir o que a paixão vai dizer. Então é a partir daí, dessa perspectiva, que eu quero que os irmãos acompanhem
breve exposição do texto, são poucos versículos, não existe muitas dificuldades aqui, e eu quero que os irmãos então entendam isso. A primeira coisa que eu quero que os irmãos vejam antes de chegarmos nas lições, rapidamente, os irmãos já passaram por isso, na liturgia, é o verso 13 do Salmo 31. Se você sabia o que nós... Enquanto isso eu vou dar tempo de você abrir se quiser conferir. Se você sabia onde nós chegaríamos hoje, afinal de contas terminamos o capítulo 25 semana passada, você se preparou e deu uma lida no capítulo 26. Então você notou no Salmo de número 31, que é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico mesmo? É aquele salmo que, embora fale de Davi, está falando do Messias. Então olha lá, um salmo messiânico, Salmo 31. No verso 13, diz assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspiram contra mim, tramam tirar-me a vida. Jesus falou de muitos textos que diziam respeito a ele como cumprimento. Olha, o Antigo Testamento falava de mim e iria se cumprir. Mas de repente, a gente se esquece que textos como esse estavam na Bíblia. E Davi é um tipo de Cristo. Aliás, todos os salmistas e muitos personagens no Antigo Testamento eram tipos de Cristo. E aqui está o texto que é a base veterotestamentária. Essa aí é para ensinar para criança, hein? Ou seja, as bases no Velho Testamento, que fundamentam esse texto. É um cuidado que eu tenho tido ao longo do Evangelho de Mateus, de mostrar que todos os textos do Evangelho de Mateus possuem uma base no Antigo Testamento, porque o propósito do Evangelho é mostrar que a história, os feitos, os fatos e o que Jesus falou veio do Antigo Testamento. Ele é o Messias. E inclusive sua morte estava predita. Não que ele morreria, ele poderia tropeçar, bater com a cabeça na pedra e morrer. Mas não foi isso que aconteceu. Olhe o detalhe. Nos primeiros versos do capítulo 26, Mateus nos ajuda a ouvir o que os discípulos não estavam ouvindo. Repare que não é Jesus falando dos anciãos, mas no verso 3 diz que então começou-se em Jerusalém ali um rebuliço para que Jesus fosse levado à morte, ainda que por traição. E o verso 13 do Salmo 31 diz: tenho ouvido a murmuração. Terror por todos os lados. Lembre-se que esses homens, capítulos atrás, rangeram os dentes, desejando matá-lo, mas não encontravam oportunidade. E conspiram contra mim, tramam tirar-me a vida. Pois bem, cá estamos com tudo o que precisamos saber para entender o que Deus tem a nos dizer. Eu disse que seria breve a exposição, mas isso não é uma promessa, é só uma intenção. Então, vamos ao texto e às lições que ele encerra. Visto que nós já temos aí uma boa base, o texto é razoavelmente simples. Primeiro são duas cenas que eu quero que vocês entendam, né? Verso 1 e 2, a cena de Jesus preparando os discípulos para os preparativos da Páscoa. Olha, acabou os ensinamentos, se encerra uma sessão e daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Olha só que interessante, não é? Jesus fazendo um contraste interessantíssimo. Nós vamos nos alegrar, nós vamos louvar a Deus e celebrar a Páscoa, o maior símbolo de salvação da história da humanidade até aquele momento. O povo foi tirado do Egito, os primogênitos foram poupados, o sangue livrou da morte os de Israel, e o sangue foi cobrado dos primogênitos não redimidos. A Páscoa era a celebração da redenção, a Páscoa era a celebração da salvação. O povo saiu do Egito e foi para a terra prometida. E o Filho do Homem será entregue
para ser crucificado. No ápice da festa mais gloriosa de Israel, o Filho do Homem seria entregue para ser morto. Quando, como, ainda não está muito claro, mas ele disse, em 2 dias tem Páscoa, em 2 dias tem morte. Não dava para ser na Páscoa, óbvio. Então, como isso aconteceria, nós vamos acabar vendo. Na segunda cena, Mateus, dizendo aí dos versos 3 a 5, nos atualiza com respeito aos planos que estavam sendo tramados, lá longe dos discípulos. Enquanto isso, os discípulos estão alheios a esses planos. É o famoso enquanto isso, não é? Na sala da injustiça, o sumo sacerdote e os seus tramam como fazer para matar Jesus. É a pergunta que fica para nós, que sabemos qual é o fim dessa história, mas teremos que passar pelo momento de vale, pelo momento de trevas, pelo texto da crucificação, por tudo aquilo que corta o nosso coração, porque o nosso Redentor teve que sofrer por nossa causa, até chegarmos à gloriosa ressurreição. A pergunta que nos fica é: o que 5 versículos transicionais, o que 5 versículos tão simples poderiam nos ensinar de tão relevante? 3 coisas. Primeira delas, Deus controla soberanamente a história. A primeira coisa que esse texto deixa absolutamente claro. Deus controla absolutamente a história. Quando nós temos o verso 1 e 2 antes do 3 a 5, você precisa olhar para o texto para entender o que eu estou falando, não é? 1 e 2, 3 a 5. Quando nós temos os primeiros versos, a primeira cena antes da segunda e as duas juntas como preparação, a narrativa nos fornece o aroma do controle soberano de Deus. Percebe-se o cheiro suave de um Deus que está controlando todas as coisas. Não há novidade no que vai acontecer. Não há surpresa. Tudo está sob controle. Nós vamos descer para Jerusalém, vai ter Páscoa, eu vou ser entregue. E não é assim, vai dar ruim. Foi isso que Jesus disse. Assim, vai dar ruim. Não, vai ter uma coisa esquisita. Estou achando que vai morrer. Não, eu vou ser entregue. E não vou ser entregue para qualquer coisa, eu vou morrer. E a morte será de crucificação. Reparou nos detalhes? Será entregue para ser crucificado. Se até agora ninguém havia entendido que o tal do Filho do Homem era Jesus, quando ele vai para a cruz, fica claro. Ele disse, o Filho do Homem será crucificado. E começam-se as tramas. Mateus coloca aqui, ele podia ter colocado, e tudo isso foi porque... Não, Mateus coloca aqui, e Mateus está organizando esse material, pense no autor, para deixar claro que não é só o fato de Jesus saber, mas que quando uma coisa acontece junto com a outra, e acontecem absolutamente ao mesmo tempo, não há qualquer novidade no que vem. E tudo está sob o controle de Deus. Quando a gente fala que tudo está sob o controle de Deus, a gente tem uma visão muito mística, muito romanceada desse controle. Deus vai usar métodos naturais, correntes. Ou seja, cresce a insatisfação e a revolta dos líderes. Eles tramam matá-lo. Ele não vai simplesmente chegar em Jerusalém e dizer para os romanos: alguém pode me crucificar? Tem uma profecia que diz que eu vou morrer e eu preciso morrer. Não. As coisas estão acontecendo, está se configurando, vai ficando claro. Mateus quer deixar antes disso mais claro que quem governa a história é Deus. Os líderes tramam, Jesus se entrega, tudo está acontecendo debaixo de e conforme o controle de Deus. É lindo dizer isso. E nós acreditamos nisso. Duro é quando a gente sai do culto e não dá de cara com o carro. Dá de cara com o espaço onde o carro estava. Sabe quem mexeu no meu queijo?
alguém mexeu no meu carro. Quando você dá de cara, como algumas semanas atrás alguém deu, e o diácono tem que segurar o ladrão dentro do carro. Aí você, será que Deus está no controle dessas coisas? É muito fácil, né? Porque estava fazendo um ruído aqui. É muito fácil a gente olhar para histórias como absoluta providência e tudo se encaixa e de repente, pá, vem um bebê para casa. Você fala assim, Deus está no controle. Mas alguns meses atrás a gente jurava que Deus havia perdido o mapa dessa rota. É muito bom dizer que Deus está no controle quando tudo está indo bem. Mas e quando homens maus tramam contra nós, nos alcançam? Quando a bala perdida encontra o nosso endereço? Quando o ladrão escolhe a nossa casa? Quando a doença escolhe o nosso fígado? Quando o câncer escolhe os nossos gânglios? Mas não saem. E quando a dor visita a sua casa? Eu me lembro, quando eu morava no Rio de Janeiro, que o vizinho do lado foi assaltado. Assaltado ou furtado, não lembro. Sei que entraram na casa dele e levaram, e a gente acordou só com polícia, aquele borro do lado. E eu fiquei pensando, de todas as casas que ele podia assaltar, ele, eu pensava, tinha 7 anos na época, graças a Deus ele escolheu o vizinho. Foi quase aqui do lado. Aí alguns anos depois eu fiquei pensando, enquanto isso, na casa do vizinho, de todas as casas, ele escolheu a minha. Podia ter ido na do lado, enquanto isso eu dizendo, saravá. Não era muito crente naquela época, né? Batia na madeira, para isolar. Porque tem crente que faz isso ainda. Precisa madeira, e bate na madeira do púlpito, né? Madeira da igreja, que é santa. Obrigado, reverendo. Dizer que Deus está no controle é algo muito sério. Porque quando a gente ouve essas pessoas dizendo, na Bíblia, nós estamos falando de um homem que foi, anos depois, quando ele está no Egito, a coisa está boa. Você crê que você crê que Deus está no controle no fundo da cisterna seca? Você crê que Deus está no controle quando você está a quilômetros de distância olhando a sua casa ficar para trás, preso e amarrado como um bezerro de fim de rodeio? Você crê que Deus está no controle quando você chega num lugar que você nunca viu e alguém te dá uns cascudos e te chama de escravo? Você crê que Deus está no controle quando você é injustamente lançado no cárcere por não ter feito nada de errado? Você crê que Deus está no controle quando você chega, depois de ter cuidado da sua saúde, você chega no médico esperando os bons resultados e ele diz, você tem câncer? Você crê que Deus está no controle quando você amanhã for feliz e serelepe para trabalhar e descobrir que está demitido? É claro que você crê que Jesus está no controle quando você amanhã for estrear no seu novo emprego. Você crê que Deus está no controle quando amanhã você chegar e descobrir que a decisão do conselho da sua empresa de sexta-feira foi te promover. Você crê que Deus está no controle quando você vem tratando de uma doença e achando que vai morrer naquela consulta com o médico, ele descobre que você está curado. Deus está sempre no controle. E enquanto Cristo caminha para a cruz, sabendo disso, que fica claro que Jesus está indo se entregar, se ele sabe, ele devia correr para o outro lado. Se ele sabe que a cruz vai estar lá, então eu faria isso, não faria? Vocês fariam isso? Jesus sabe que vai morrer, sabe onde, sabe como, sabe quando. E continua indo, sem se deter. E enquanto isso eles tramam. Muita coincidência? Não. Deus controla soberanamente, não as nossas vidas, não a vida do crente, a história. Porque cá entre nós, só uma nota de rodapé, foi muita coincidência a reforma ter acontecido na época que inventaram a imprensa. Cá entre nós, hein? Não foi coincidência? Descobriram como imprimir livros. A imprensa está sendo lançada. Aí aparece um João Calvino que cansa o braço de tanto escrever. E se não fosse a imprensa
e algumas boas liberações comerciais, a reforma não teria se espalhado pelo mundo. Tem gente que dá graças a Deus só por metade dessa história e esquece que não existem coincidências, mas Deus governando a história. Algumas pessoas não sabem que Paulo só conseguiu completar o seu ministério porque anos antes o Império Romano, mau e descrente, governou o mundo. Para que esse mundo fosse governável, criou estradas. Para que essas estradas fossem transitáveis, criou um negócio interno dentro do império chamado paz romana. De modo que se podia transitar em qualquer cidade e estado do império com tranquilidade, sem ter que tirar visto, sem ter que usar passaporte, sem ter que pagar pedágio. Aí o que Paulo fez? Usou essas maravilhas da história para levar o evangelho. Coincidência, né? Deus governa a história. Deus governa os detalhes da sua vida. Deus governa o ao redor da sua vida. O que fica claro é o que você vai ler a partir do verso 6 até o fim. Deus está no controle de cada micro detalhe da história que você vai ler, da história que você vai viver, das histórias que você vai tocar com a sua história de vida. Deus está no controle da sua vida. E tudo o que acontece na sua vida, Deus opera para que seus planos encontrem expressão temporal no tempo da sua vida. Então nunca duvide disso. Segunda lição que esse texto nos ensina: que o real motivo da vinda de Cristo finalmente vai se concretizar. Durante todo esse tempo, se você ainda não entendeu isso, Jesus estava apontando para a cruz. Mas chega uma hora que a gente perde o rumo. São 30 e tantos anos de vida, 3 anos e tanto de ministério. Chega uma hora que você esquece. Está tão bom aqui, você esquece. Jesus está em oração, é transfigurado. Você aparece, é pego de surpresa, dá de cara com Moisés e Elias. Você fala: é assim que eu imaginava o céu? Bom estarmos aqui louvando a Deus, cantou Pedro. Vamos fazer uma barraca, uma para mim, uma para você, uma para ele? Aí Jesus diz assim: ai, Pedro, aquela coisa de tipo que a pessoa passa a mão no rosto, fala: não entendeu nada. Não está bom aqui não. Qual que é o real motivo de Cristo ter vindo? Algumas músicas dão outros motivos que não estão nesse texto. Já repararam? Jesus veio aqui para ser um exemplo, para ser um mártir, para nos trazer ensinamentos, para ser um bom exemplo, para fazer o que precisava ser feito, para viver sobre a lei. Jesus veio aqui para morrer. A manjedoura apontava para a cruz. E sempre, em toda a história, o que Jesus veio fazer era a cruz. Todo o resto apontava para a cruz. Todo o resto explicava a cruz. Até a Páscoa. Mais para frente, quando a cruz acontecer, e a concretização da cruz acontecer, porque a cruz não é o fim, é o começo. A concretização da cruz vem na ressurreição, não na morte. A Páscoa está sendo performada na frente deles. A Páscoa está acontecendo à vista do povo e não dentro do templo, como de costume. Nós ficamos ali: olha, foi para isso que Cristo veio, a cruz. Mas olha só, nós estamos 2 dias antes, ouvindo que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse é o real motivo. Há 2 dias de distância, Jesus já havia dito e revelado, e agora pela primeira vez, claramente, que o Filho seria entregue para ser crucificado. E assim o que nós temos é Jesus fornecendo a estrutura para os seus discípulos interpretarem corretamente sua morte depois que ela ocorresse. E
deixando isso ainda mais claro na ceia. Qual que é a implicação disso? Então, essa é a implicação. Eu sei que a gente adoraria uma implicação do tipo, e amanhã quando você for trabalhar... Bom, amanhã quando você for trabalhar, e depois de amanhã quando você for trabalhar, eu quero que você se lembre que Cristo veio para ir para a cruz. E a implicação disso é que você que devia ser crucificado, Cristo foi no seu lugar. O objetivo da vinda de Jesus não foi trazer ensinamentos morais e coisinhas bacanas para você aprender a viver em sociedade. Ele veio para morrer em nosso lugar. E o alvo da vinda de Cristo foi não exercer juízo, mas ser julgado no seu lugar. E é por isso que há tanta ironia nesse texto. Ele veio para receber o julgamento que lhe cabe durante todo o tempo. E o que é mais fantástico nesse texto é que Jesus sabia disso. Jesus sabia. Ele não veio assim, vim para morrer e, é a cruz. Puxa, se eu soubesse, não. Fosse eu, repare, quando eu digo fosse eu quero que você se coloque no meu lugar. Eu quero que você pense no que está acontecendo aqui. Porque eu me coloco nesse lugar e fico assim, fosse eu, 2 dias antes eu já estava no Getsemane pedindo para passar o cálice. E o que me estranha é a tranquilidade de Jesus dizendo, daqui a 2 dias eu vou morrer, vou ser crucificado, mas desce lá, prepara a festa, vamos comer um negocinho antes, que eu quero falar um trem para vocês. Antes. E depois a gente vai orar. Gente, eu já estaria orando. Eu já estaria há 3 dias sem comer nessa terça. E já estaria desesperado, eu vou morrer. A tranquilidade. Por quê? Porque Deus está no controle. Não, a tranquilidade vem do... Eu vim para isso. Essa é a missão. E é por isso que a cruz é tão importante. Por que eu estou batendo nessa tecla? Quer uma implicação não tão importante assim, mas bastante prática? Você já reparou que os pregadores de hoje não falam de cruz? Qual foi a última vez que você ouviu cruz no rádio, na televisão? Lembra daqueles livrinhos fininhos com a letra tamanho 27 que a gente lia antigamente? Bonitinhos, que falavam sobre vários temas sobre Jesus. O mestre daquilo, a história daquele, o poder daquela. Jesus chegou até se esconder numa cabana esses dias para trás. Lembra? Sabe o que aqueles livros, pregadores, mensagens não falam? Cruz. E por que eles não falam da cruz? Porque a cruz, que é o objetivo da vinda, tem que nos falar, a cruz nos obriga a tocar no assunto morte. E se Cristo veio para morrer na cruz, isso nos obriga, nos força a encarar o fato de que é o pecado que nos assedia, o pecado que ainda vive em você, aquele pecado que você não luta para vencer, o pecado de que nós somos culpados, é a razão da vinda do Filho do Homem. E não se fala de cruz, porque ninguém quer falar de redenção. Fala do exemplo de Jesus, fala das lições de Jesus, fala das coisas bonitas que Jesus disse, fala de moralidade, fala de vida em comum, fala até de recuperar o casamento e a família, mas não falam da cruz. Não falam que é a cruz que viabiliza a vida em família, não falam que é a cruz que viabiliza a vida na igreja, não falam que é a cruz a razão de toda esperança. É uma cruz vazia sim, mas essa cruz aqui ainda não foi nem cheia. A cruz é a razão da vinda do Filho do Homem. E Ele vai morrer nessa cruz por você. E quando você encara o fato de que Ele vai sofrer o tanto que sofreu antes da cruz, que Satanás faz a cruz ser ainda mais sofrível. Ele tenta segurar o plano de Deus, porque quanto mais ele segura, mais sofre. Imagine isso. Imagine postergar. A gente quer logo sofrer e resolver, não é assim que a gente faz? Pelo menos eu sou assim. Se finalmente você descobre que tem que tomar uma injeção, você quer tomar agora.
Se for tirar o band-aid, puxa de uma vez. Se for para resolver, vamos resolver agora. A gente quer se livrar da dor. Já imaginou você ter que lidar com alguma coisa que você quer resolver logo? Isso é como adiar casamento. Ninguém faz isso, não é? Você morre, mas você casa na data. Hoje eu fui visitar os recém-casados e eu fiquei pensando assim, foi tanto trabalho, aí chega lá para quinta, sexta-feira, eles veem que deixaram tudo em cima. Não aconteceu que vocês viram que eles casaram na data. Mas já pensou? Não vai dar tempo, aí a gente avisa, irmãos, o casamento foi adiado para a semana que vem. E eles morriam. Nossa, eles estavam contando, não aguentava mais, queria descansar. É assim, né? Casamento é bom porque tem férias depois dele, né? A gente chama de lua de mel. Só serve para descansar. Já pensou? E se a execução fosse assim? Essa é a parte boa. Vamos falar da Páscoa, fala da morte também. E se na hora da punição, a gente não gosta de adiar a punição. Quer uma prova? Vou dar uma prova para você, te pego lá fora. Essa era a pior coisa que você pode ouvir na escola. Você arruma uma briga no recreio, você vai tomar um soco e alguém fala assim: não vou te bater agora não. Na saída eu te pego. Meu amigo, se tiver uma prova entre o recreio e a saída, é 0. Os meninos sabem, te pego lá fora não é a pior coisa que você ouve na escola? Tem coisa pior? Só tem uma coisa que nos salva. Te pego lá fora, meu pai estará lá fora. Isso salva, é redenção. Tem um Messias lá fora. Mas é ou não é assim? Isso é a pior coisa que você... Quer ver outra coisa que é horrível, que a gente quer resolver logo? Que 2 dias antes de Jesus dizer isso, mostra que ele sabia desde sempre que estava tranquilo com respeito à sua missão. É o em casa a gente conversa. Agora eu toquei. Agora você entendeu. Não é horrível isso? Em casa a gente conversa. Consegue ser pior do que eu te pego lá fora. É o em casa a gente conversa. Final de culto, então, tem criança que já sabe. Em casa a gente conversa. No começo é assim, você fala assim: filho, você vai se comportar no culto. Aí ele faz bagunça, atrapalha o pastor. Você fala assim: em casa a gente vai conversar. A criança já vai sofrendo. Já reparou que criança começa a sofrer na hora? Não é assim? Você não tem uma criança aqui do tipo, ok, e sai brincando. E aí? Não, meu pai disse que em casa a gente vai conversar, mas tranquilo, são 9 horas, vai acontecer lá para as 10h30, então temos 1 hora aí para brincar. Alguém consegue fazer isso? Eu não consigo. Se eu sei que daqui a 2 dias eu serei crucificado, eu começo a sangrar agora. E o que me espanta é isso: daqui a 2 dias, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E ele sabia que o povo começou a tramar. Ele sabia que ele seria traído. Como é que a gente sabe disso? Porque a partir do verso 14 aí você tem a aparição. Judas não aparece. Quando ele aparece, aparece para traí-lo, para trair o Senhor Jesus. E quando Judas finalmente pergunta: sou eu? Ele diz: você que disse. Ele sabia de tudo isso, a tranquilidade que me tira o sono, mas não tirou do Senhor Jesus. Ele dormiu. São 2 dias, ele dormiu 2 dias, deitou-se, dormiu, em paz se deitou e logo pegou no sono, não teve uma crise de ansiedade. Ela fala assim: que Jesus teve uma crise de ansiedade no Getsemane. Não pode ser. A prova de que aquilo não era uma crise de ansiedade está nesse texto. Porque 2 dias antes ele sabia. E se eu sei que daqui a 2 dias eu vou morrer, olha, mas eu tenho 2 crises de ansiedade, uma seguida da outra. E a gente vê Jesus tranquilo. Só tem um motivo para isso. Esta é a missão. Ele veio para isso. E quando você vem para a missão, cumpri-la não causa nenhum temor. Principalmente quando esta missão está debaixo do controle soberano de Deus. O que nos leva à terceira e última lição, que é mais concentrada aí na última cena, nos versos 3 a 5.
A primeira lição é que Deus controla soberanamente a história. A segunda lição é que o real motivo da vinda de Cristo é a cruz. E a terceira lição é que os atos maus de homens maus estão nos planos bons de Deus. Vamos repetir? Presta atenção. Os atos maus de homens maus estão nos planos bons do Senhor Deus. Deus é que sabe que pensamento tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz. A gente entende errado esse texto. A gente acha que quando ele fala assim, é pensamento de paz, é assim, é só coisa boa. É só manda Senhor. E dá ruim quando ele manda e a gente não pega. Não. Quando ele diz que tem pensamentos de paz, não é para você viver em paz. Às vezes é pensamentos para descanse em paz. Então, não pode ser que descanse em paz é morte. Pois é. Planos de paz. Eu tenho planos de paz para vocês. Aí a gente pensa assim, puxa, mas minha vida está tão atribulada, tudo que está faltando lá em casa é paz. Pois é, essa paz que vocês querem não é a paz que Deus tem em mente. Lembra o que Jesus disse? Eu trago a paz, a minha paz vos dou. Que paz é essa? É essa aqui, desse texto. Só há uma maneira de haver paz para você. Qual é? É quando Cristo toma sobre si o julgamento que lhe cabe e há paz entre você e Deus. E quando há paz entre você e Deus, pode cair o mundo, você está em paz. Quando Deus disse para Isaías, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, ele estava pensando na paz que o povo, a humanidade não tinha com ele enquanto Cristo não viesse morrer. Mas o que isso tem a ver com atos maus de homens maus? Exatamente, esse é o ponto. Como é que essa paz foi construída? Homens maus tramaram o mal contra o Senhor Jesus, como irmãos maus tramaram o mal contra o irmãozinho inocente. E Deus, durante todo o tempo, planejava o bem. Paulo não está louco nem inventando quando diz que todas as coisas cooperam, e nós podemos dizer cooperarão também, para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, da alegria mais sublime à desgraça mais terrível. Mas há um exemplo que precisa ser deixado bem claro, e que Mateus, quando coloca aqui, parece me fazer questão que esse ponto seja salientado. Quando homens maus, não é acidente, não é sem querer, não foi isso que eu quis dizer ou fazer, não é um lapso, um erro, um sem querer. Quando homens maus tramam maldade contra nós, Deus, soberana e redentivamente, está providenciando o bem. E essa é a parte mais difícil de acreditar nesse texto. Só que pela boa graça de Deus, essa verdade precisa ser dita aqui. Porque quando homens maus tramam matar o Messias da maneira mais sórdida possível, o verso 4 diz: deliberaram prender à traição para matá-lo. Atos maus de homens que maquinaram o mal e executaram o mal com a frieza e a sordidez de planejar, não durante a festa. Deus usou isso para redimir você. Não fosse isto, você iria para o inferno.
Porque enquanto aqueles homens tramavam o mal contra o Senhor Jesus, Deus usava os atos maus de homens maus para providenciar redenção para todo aquele que nele cresce, e assim conceder vida eterna. Então, quando você olha para esse texto e você fala, homens maus tramando mal, não pode ser o bem de Deus. Você quer um exemplo? Este é o exemplo. O maior de todos. Então, quando coisas ruins te acontecerem, você não pode virar para Deus e dizer, por que eu? Me abandonou? Deus sempre faz com toda a paciência que eu não tenho, e senta do nosso lado e diz assim, deixa eu te explicar. Eu mandei meu filho, e eles tramaram o mal contra ele. Aliás, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso contar a história de um senhor que tinha uma plantação, que tinha lá o seu gado. E aí ele arrendou para alguns lavradores e trabalhadores. E eles não repassavam o dinheiro. E ele mandou alguns ajudantes. Mandou alguns cobradores. No final mandou o filho. E eles mataram o filho. Então Deus veio e julgou. Essa é uma parábola que Jesus contou. O que Jesus está dizendo durante todo esse tempo, meus irmãos? Durante todo esse evangelho. Que isso ia acontecer. Que o salmista Davi estava certo. Eles murmurarão a meu respeito, tramando me matar. E isso, esta forma, será a maneira como Deus concretizará o maior bem da história. A cruz de Cristo, que salva o pecador. Quando você é sequestrado com uma arma na direção do teu rim, quando você é assaltado, quando você perde o emprego, quando você tem uma decepção amorosa, quando você vê os seus pais perdendo o emprego, quando você vê sua saúde indo embora, você não pensa nisso. Mas algumas pessoas entenderam. E um dos meus professores chegou no médico e o médico lhe deu a notícia: você tem câncer na próstata. Ele perguntou o que todo mundo pergunta quando ouve um negócio desse: quanto tempo? Vou morrer? E o médico, com toda a certeza que qualquer médico tem, diz: não sei. E aí ele foi procurar ajuda. E aí ele soube de um pastor que havia encarado o câncer. Ligou para ele e fala: aqui eu faço. Ele falou: façamos juntos. E o nome do artigo que eles escreveram, David Powlison e John Piper, tem o seguinte título: não desperdice o seu câncer. E alguns anos atrás, um homem chamado Zack, e eu vou tentar falar isso sem chorar, mas eu não prometo. Um homem chamado Zack Smith recebeu o diagnóstico de que tinha câncer. E 3 meses depois, descobriu que estava curado. E no primeiro check-up, descobriu que o câncer havia voltado mais forte, maior, mais selvagem. Os médicos disseram que não havia mais nada para ser feito. Ele gravou um vídeo e disse: o câncer me tornou um crente melhor. O câncer me tornou um marido melhor. Me tornou um trabalhador melhor. Me tornou um pai melhor. Eu gostaria muito de ver minha filha entrar no casamento. Gostaria de ensinar os meus filhos a ser homem. Eu não sei porque eu estou com câncer, eu não sei porque eu vou morrer, mas eu sei que Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. E no ano seguinte, sobe um outro vídeo. Eu queria tanto ver a família dele celebrando a cura, o milagre, e a esposa dele contando como foi duro perder o marido. Como ele havia dito, ele não duraria até o fim do ano. E de fato ele morreu no fim de 2010.
Então, em 2011, depois de recuperada da dor, a esposa dele sobe outro vídeo. Conta da dor, da dificuldade. Diz que o marido não verá a filha casar, não ensinará o filho a ser homem. Houve momentos de grande desespero e dor. Ela falou: só tem uma coisa que eu ainda lembro. E falou algumas coisas. Ela podia ter repetido a frase do marido. Por que ela não fez? Porque ela não precisava. Quando a cena do filme acaba, ela está sentada na cozinha com uma plaquetinha pendurada na cozinha, escrito pelo marido, e a cena fecha ali. Sabe o que dizia na plaquinha que ficou pendurada meses depois do marido ter morrido? Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. É isso o que esses poucos versículos nos ensinam. Deus controla soberanamente a história, levou Cristo à cruz em nosso lugar e usou os atos maus de homens maus para providenciar as melhores coisas da sua vida, que você só conhecerá no céu. Deus providencia o bem no mal. Aliás, esse é o nome do livro da helenivação, né? Mal em bem, ou bem em mal. A gente tem que lembrar de falar mais da cruz e confiar mais no Deus que está controlando a nossa história. É assim que a Bíblia, é assim que Mateus e a história de Jesus nos preparam para ouvir a paixão de Cristo. Ela começa com uma consciência da soberania de Deus, da missão do Redentor e da providência que Deus vai usar. Você não se esqueça disso. Porque isso não vale só, porque a história que você lê aqui, a história de Cristo é a sua história. E se ainda não é assim, que Deus em sua graça e misericórdia faça ser. Transforme o seu coração, te converta e traga aos pés desse Redentor que vive e reina para todo sempre e que um dia voltará e julgará os povos. Ele foi julgado por injustos e julgará todos, justos e injustos, com justiça ímpar, impecável. Mas até lá, temos muita coisa para ver. Que Deus nos dê a graça, saúde, vida e entendimento para o que vem pela frente. Amém.